Olá, eu sou o professor Haroldo, professor de matemática. Estou acompanhado hoje do Hermes, o nosso intérprete de Libras. Então vamos ver qual será a aula de hoje. Sequência numérica e múltiplos. Matemática, quarto ano, ensino fundamental, PET 3, semana de número 5, ok? Quais serão as habilidades a serem desenvolvidas na aula de hoje? Identificar e descrever regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural. Múltiplos. A palavra múltiplo está ligada à multiplicação. Assim, quando queremos determinar os múltiplos de um número natural, multiplicamos este número pela sucessão de números naturais. Números naturais? Bom, os números naturais são utilizados em uma contagem para estabelecer uma ordem, um código ou fazer uma medida. A sequência formada pelos números naturais é empregada em todas as situações. São estes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Observe que depois do 11 eu coloquei umas reticências. Essas reticências indicam que essa contagem é infinita. Depois do 11 tem mais um 12, depois do 12 tem um 13 e assim sucessivamente. Nós podemos utilizar o símbolo, esse N aqui, mais bordadozinho, para representar esse conjunto numérico. Então, toda vez que você observar essa letra N aqui, ela se refere ao conjunto dos números naturais, que está aqui representado. Veja só uma situação de sequências numéricas. Ao ser ligado, o trem de brinquedo de Douglas apita e depois de 10 em 10 minutos. Considerando 0 como ponto de partida, ele apitará depois de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos e assim por diante. Esta sequência, tá, de quando o trem apita, 0, 10, 20, 30, 40, é chamada de sequência dos múltiplos de 10 e é indicada da seguinte maneira. Esse M indica múltiplos e esse valor múltiplo de quem? De 10. Então, os múltiplos de 10 são 0, 10, 20, 30, 40, 50 e reticências. Bom, os 3 pontinhos, que são essas reticências, indicam que a sequência não tem fim, ou seja, ela continua sempre. O trem de brinquedo de Eliana apita de 8 em 8 minutos após ser ligado. O trem de Eliana apita no ponto de partida 0, e também depois de 8 minutos. E depois de quanto? Depois de 16 minutos, não é isso? 8, 16. Depois de 16 vem quanto? 24 minutos. Depois de 24 vai ser o quê? Mais 32. Depois de 32 seria de 40. A sequência 0, 8, 16, 24, 32, 40 reticências. Como se chama essa sequência de números? Bom, essa sequência são os múltiplos de quem? De 8, tá? Como é indicada essa sequência? Da mesma forma que nós trabalhamos com os múltiplos de 10. Então, ela seria indicada assim, ó, os múltiplos de 8
seriam, primeiramente, o 0, depois 8, depois o 16, vou continuar aqui, 16, depois o 16 seria o 24, depois o 32, aí vem o 40 e aí eu coloco as reticências, indicando que essa sequência dos múltiplos de 8 também é uma sequência infinita. Se o trem de Douglas, tá? Lembra do trem de Douglas? E de Eliana forem ligados juntos, então quantos minutos depois da partida apitarão ao mesmo tempo pela segunda vez? Gente, veja que o trem do Douglas, ele apitava quando saía da estação e depois de 10 em 10 minutos. 10, 20, 30, 40, 50, reticências. Já o da Eliana, tá? Apita logo que sai da estação e depois de 8 em 8 minutos. E a pergunta seria aqui, tá? Depois de quantos minutos eles apitarão novamente? Então você vai observar uma certa regularidade aqui, ó. O 10, 20, 30, 40, 50. Que número que tem aqui, que também tem aqui nessa sequência de 10 e de 8? Aí você vai observar que, olha só, aparece o 40 aqui e aparece o 40 aqui. Ou seja, tá? Logo depois da partida, eles apitarão novamente juntos depois de 40 minutos. Ao representarmos uma sequência numérica, devemos colocar seus elementos entre parênteses. Veja alguns exemplos de sequências numéricas. 2, 4, 6, 8, 10, 12. É uma sequência de números pares positivos. Positivos, tá? Olha aqui. Porque se eu fosse falar só de números pares, estaria faltando aqui quem? O 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 é uma sequência de números naturais que nós vimos nos slides anteriores. 10, 20, 30, 40, 50 é uma sequência de números múltiplos de 10, mas também positivos, porque está faltando o 10 aqui. 10, 15, 20, 30 é uma sequência de números múltiplos de 5, maiores que 5 e menores que 35. Observem aqui, gente. Reticências, sequência infinita. Reticências, sequência numérica infinita. Reticências. Então, essas três primeiras aqui são sequências infinitas. A última, gente, tá? Existe um comando aqui, ó. É uma sequência de números múltiplos de 5, maiores do que 5 e menores que 35. Então, essa sequência aqui, ela é finita. Ela tem um determinado número de elementos. E não tem também as reticências. Essas sequências são separadas em dois tipos, só para reforçar. Sequência finita é uma sequência numérica na qual os elementos têm fim, como, por exemplo, a sequência dos números múltiplos de 5 maiores que 5 e menores do que 35. Veja, 10, 15, 20 e 30, tá? Sequência infinita é uma sequência que não possui fim, ou seja, seus elementos seguem ao infinito. Por exemplo, a sequência dos números naturais que a gente já falou anteriormente. 1, 2, 3, aqui ainda está faltando até o 0, né? Tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Atenção, tá? Preste atenção. Aqui foi representado os números naturais. 0,
Ainda faltou um 2 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então, vou repetir, ó. Os meus números naturais seriam 0, 1, 2, 3, e vou colocar algumas reticências aqui, tá? 0 só tem um múltiplo, que é ele mesmo, tá? E vou mostrar para você. Olha só, para você determinar os múltiplos de 0, você vai pegar o 0 e multiplicar por todos os números naturais. Veja o que acontece. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Tá? É claro que você não vai encher de zeros aqui, porque os elementos estão repetidos. Então, nós temos que o 0 só tem um múltiplo, que é ele mesmo, que seria o 0. Quais seriam os múltiplos de 2? E aí você começa pegando 2, é multiplicação, tabuada. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E aí você vai colocar as reticências, porque você sabe que essa sequência é uma sequência infinita. Múltiplos de 5, tá? Novamente tabuada. Veja para você ver como a tabuada é importante. Eu tenho falado isso já em algumas aulas. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E aí, reticências, porque também é uma sequência infinita. E os múltiplos de 10, que nós já vimos aqui em algum slide anterior, tá? Qual que é o primeiro múltiplo de 10? 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. Reticências, indicando que a sequência dos múltiplos de 10 também é uma sequência infinita. Para preparar a gelatina de um pacote, são necessários 4 copos de água. Quantos copos de água são necessários para preparar 7 pacotes de gelatina? Complete a tabela abaixo para descobrir, depois assinale a resposta correta. Então veja, pelo exercício aqui a gente construiu essa tabela. Quantidade de pacotes, 1 pacote. E aí você precisa de quantos copos de água? 4. 2 pacotes, você vai precisar de quantos copos de água? 8. E assim sucessivamente. Eu estou observando aqui, ó, que esses são alguns múltiplos de 4, não é isso aqui, ó? 4, 8. Aí para você descobrir usando quantos copos de água eu vou precisar tendo 3 pacotes, seria 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. Quantos copos de água serão necessários para preparar 7 pacotes? Então veja aqui, tá? Se eu tenho 7 pacotes de gelatina, eu vou precisar de 28 copos de água. O Hotel Florescer possui 3 andares. Em cada andar é possível notar que os números dos quartos representam uma sequência numérica conforme a figura a seguir. Então tá aqui os quartos, não é isso? Começa aqui, gente, ó. Quarto 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, isso no primeiro andar. Aqui já seria no segundo andar e aqui seria no terceiro andar, ok? Observe que os quartos 201, 209 e 217
201, 209 e 217, tá? Você consegue perceber alguma mudança de um número para o outro? Qual a sequência apresentada? Aí sim, vamos observar aqui, olha, daqui para cá, acrescentou quantos, tá? Acrescentou 8. E daqui para cá, também acrescentou quanto? 8. É uma sequência que vai de 8 em 8, não é verdade? 201 mais 8, 209. 209 mais 8, 207. Aí, o que você vai marcar como opção? Não, os números não seguem nenhuma sequência. Bom, não é uma boa opção. Não, os números são todos ímpares. Nada a ver. Sim, os números seguem uma sequência de 1 em 1. É verdade? Está indo de 1 em 1? Não, tá? Sim, os números seguem a sequência de 8 em 8, que seria a resposta que a gente vai marcar. Observe a representação abaixo. Esse é o estacionamento de um supermercado e para cada vaga há um número, indicando a partir do número 6. O carro do João está estacionado depois do terceiro múltiplo de 6 e antes do quinto múltiplo de 6. Qual o número da vaga que o carro do João está estacionado? Gente, ele está falando de múltiplos de 6. Então, eu vou trabalhar com os múltiplos de 6. Lá, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E a coisa vai caminhando aí. Não é isso aí? Veja só, o carro do João está estacionado depois do terceiro múltiplo. Então, primeiro, do número 6. Então, tem que começar aqui, ó. Veja só, esse é um estacionamento iniciando a partir do 6, tá? A partir do 6, tá? No terceiro, tá? E antes do quinto. Então, aqui, ó, o carro do João está estacionado depois do terceiro múltiplo, tá? E antes do quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Antes daqui. Então, ele está em qual vaga? Ela está na vaga de número 18. Descubra o intervalo da reta numérica e complete com os números que faltam, não é isso? Veja, 6, 12, né? Aqui vai ser quanto? Está de 6 em 6, aqui só pode ser 18. 18, 24, 30, 36, 42, então 12 menos 6, 6, 30 menos 4, 6. Observe, o intervalo é de 6 em 6. Complete a reta numérica com a regularidade de 15. 0, 15, 30, 45, 45, 60, 75, 90. Então, qual que nós temos a sequência aí? 30, 45, 60 e 90. Bom, pinte os números que são múltiplos de 9. Aqui, 27, 36, 54 e 18. Bom, gente, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos sequências numéricas formadas com os múltiplos, entendeu? Lembrando da importância da gente trabalhar com a multiplicação, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.